Vamos lá, o que seria o training tempo? É um termo que tá vindo muito à tona ultimamente na musculação, principalmente por treinadores, por coaches gringos que treinam à base da ciência, porque isso aqui é um recurso de treinamento totalmente avançado e nem 99% das pessoas utilizam isso a seu favor. Cara, isso aqui é uma literatura de ciência muito avançada para o seu treinamento. Se você utilizar, com certeza você vai ter resultados muito melhores que os outros. Então vamos lá. O training tempo é basicamente uma sequência de quatro números, compostos pelo primeiro número sendo o número de velocidade da fase excêntrica do movimento, o segundo número da sequência sendo a velocidade na pausa alongada, o terceiro número da sequência sendo a velocidade da fase concêntrica e o quarto número a pausa na fase de isometria. Então vamos lá, o que eu posso explicar para vocês aqui que é importante para você maximizar os seus resultados? Cara, você vai estar utilizando cada um desses números para maximizar o potencial de hipertrofia na sua série. Então, você sabe muito bem o que é a fase excêntrica e a fase concêntrica. A fase concêntrica é a fase de contração muscular, é a fase quando fazemos força para contrair o músculo. A fase excêntrica é logo após a fase concêntrica, na qual estamos deixando o peso levar e apenas lutando ali contra a gravidade ou contra o peso da máquina, etc. Cara, basicamente o primeiro número dessa sequência, como eu disse, é a velocidade da fase excêntrica. Cara, é muito importante a velocidade da fase excêntrica, porque a velocidade dessa fase vai estar ditando é, o quanto de repetições na fase concêntrica você vai estar fazendo. Então, se você fizer uma velocidade muito rápida ou muito lenta na fase excêntrica, você vai estar piorando o restante da sua série, porque, como eu disse, a fase concêntrica é a que mais vai estar gerando anabolismo, que mais vai estar gerando hipertrofia. Então, a gente tem que focar em fazer todas as outras funcionarem para ela. Tem para vocês entenderem? Então, vamos lá. Primeiro número, igual eu falei, velocidade de fase excêntrica. Qual que vai ser o número ideal de velocidade na fase excêntrica? De 2 a 5 segundos é o ponto ideal, e o ponto ideal sendo de 3 segundos. Se você não quer analisar músculo por músculo, exercício por exercício, faça 3 segundos em todas as séries na fase excêntrica. Então, todos os exercícios você vai fazer 3 segundos na fase excêntrica. Pronto. Agora, qual que é o número de velocidade ideal na pausa na fase alongada, que é o segundo número do nosso training tempo? O que é a pausa na fase alongada? Basicamente, vamos imaginar que você está fazendo ali uma rosca Scott e quando você contrai o bíceps e o seu bíceps está totalmente contraído, ali é a fase alongada. Então você vai segurar um segundo na fase alongada, na fase contraída, que é o que podemos dizer. Outro exemplo para você entender o que é essa fase alongada é quando você está fazendo ali um tríceps na corda, na polia. Quando o seu músculo está totalmente contraído, ali é a fase de isometria. Quando o seu músculo está totalmente alongado, quando você está alongando, quando o peso está indo contra a máquina, ali é a fase alongada e você vai segurar um segundo antes de explodir na fase concêntrica, porque a fase concêntrica, que é o terceiro número que eu vou estar testando agora, a gente vai estar utilizando uma velocidade de 0 segundos, que aí sim, é óbvio que a gente não vai estar conseguindo fazer 0 segundos em toda a fase concêntrica, em toda a contração muscular, porém a gente tem que buscar isso. Então, basicamente, você vai ficar 3 segundos na fase excêntrica, descendo o peso, controlando ele, e quando você obter a amplitude maior, a amplitude máxima, você explode na fase concêntrica e tentando atingir os 0 segundos, menos que um segundo no caso, né, na fase concêntrica. E o quarto número é a pausa na fase de isometria. O que seria a pausa na fase de isometria? Basicamente, vamos dar um exemplo de novo. Agora vamos dar um exemplo da elevação lateral nos halteres. A pausa na fase de isometria vai ser quando os seus halteres estiverem é, relaxados, quando o seu braço estiver totalmente relaxado, quando você não estiver contraindo nada. O pico de contração vai ser quando os seus braços estiverem lá em cima, completamente com os deltoides completamente contraídos, e a fase de isometria é quando você descer completamente seu braço, que você vai gastar 0 segundos nessa fase. Então, cara, anota para vocês o ponto ideal de training tempo. A sequência é 3, 1, 0, 0. Isso em segundos, e como eu falei, primeiro número, velocidade da fase excêntrica, segundo número é a pausa na fase alongada, terceiro número, velocidade da fase concêntrica, e quarto número, pausa na fase de isometria. Comece a aplicar isso nos seus treinos e volta aqui depois de 1 mês, 2 meses, para você ver como o seu treino, sua progressão de carga, a sua relação em entendimento de treino vai melhorar muito, e principalmente o seu shape, né? Tudo vai melhorar quando você começa a praticar e treinar de forma totalmente inteligente. E, cara, agora considerações finais. Como eu disse, a fase concêntrica ela é mais anabólica que a fase excêntrica.
e perder muito tempo na fase excêntrica e com pausas grandes na fase alongada diminui as repetições concêntricas. E basicamente, como eu acabei de dizer, a concêntrica ela é mais anabólica que a excêntrica. Então, se a gente perder muito tempo na fase excêntrica, a gente vai estar perdendo repetições mais anabólicas do que a excêntrica. Deu para vocês entenderem? Desculpa. Então, você vai dar o foco na fase concêntrica. E ponto final também, tem músculos que se beneficiam de mais tempo na fase excêntrica e outros que se beneficiam menos. Como eu disse, é de 2 a 5 segundos que devemos ficar na fase excêntrica, com o ponto ideal sendo de 3 segundos. Porém, se você quiser maximizar ainda mais seu treino, treinar de forma mais inteligente em músculos como peitoral, quadríceps, posterior, glúteo e panturrilha, esses músculos estarão sendo beneficiados com o tempo de 4 a 5 segundos na fase excêntrica, enquanto músculos como deltoide lateral, bíceps, tríceps, deltoide frontal, deltoide frontal, lateral, esses músculos estão sendo beneficiados por 2 segundos na fase excêntrica, com um tempo menor. Acho que deu para vocês entenderem. Qualquer dúvida, se eu expliquei de forma ruim, pode deixar nos comentários, que eu vou estar melhorando no próximo vídeo e vou estar te respondendo também a sua dúvida. É isso, rapaziada. Comenta uma ideia de vídeo para eu trazer amanhã. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Tamo junto, é nóis.